Conseguiu? Ah, não está conseguindo ficar? Deixa eu dar um refresh aqui, pera um pouquinho. Tenta com esse PIN agora. Bom, você conseguiu entrar, né? Tô vendo aí. Randy sou eu. Beleza. Então vamos lá, ó. Deixa eu te explicar. Eu não consigo entrar aqui, mas tudo bem. Eu acho que dá para você jogar aí. Vamos fazer antes de a gente começar a brincadeira aqui. Você já brincou de Kahoot ou não? Alguma vez na sua vida? Conhece o Kahoot? Não? É a primeira vez que você está vendo isso aqui? Ah, então beleza. Então é o seguinte, ó. Antes da gente começar a brincadeira aqui, vai ser um quiz com algumas questões daquilo que a gente viu lá na primeiro encontro e no segundo encontro, tá? Mas é tranquilo, tá? Mas vamos fazer quer dizer, uma retrospectiva aí. O primeiro encontro, acho que é importante lembrar o seguinte: o Golden Circle, né, que a gente acabou colocando depois, mas importante, está lá no primeiro encontro, o Círculo Dourado do Simon Sinek, que tudo começa através de um propósito, né? Então isso aí é importante tá na mente. Aí depois a gente falou de mindset, né? Ou seja, se a gente não começar a mudar a forma de pensar, dificilmente a gente vai conseguir se integrar com esse novo mundo aí. Então, o mindset é importante. E a gente finalizou com o Enneagrama, né? O seu Enneagrama é o 5, se eu não me engano, é isso? 9, é. O seu é o 9, o meu é o 7. Então, beleza, você já tem aí uma noção bacana é, sobre como o Enneagrama é importante para a gente ter a primeira avaliação da personalidade assim, das pessoas e conseguir avançar junto com elas, né? Então, basicamente foi isso. Segundo encontro, a gente falou de BT, né? Então, é bacana esse Enneagrama porque ele te dá essa possibilidade de você conhecer a pessoa sem, assim, um primeiro conhecimento sobre a pessoa sem precisar conviver com ela muito tempo, né? Então você faz ali, você já sabe mais ou menos como a pessoa, qual é a personalidade daquela pessoa ali. Então isso é bacana demais, né? A gente consegue avançar melhor dentro das empresas, dentro do nosso relacionamento e etc. Tranquilo? Então acho que isso aí é o resumo aí do encontro 1. Aí depois, com isso, a gente foi para o encontro 2, falamos do mundo VUCA. Na verdade, o Business Transformation, o BT, é eu diria que é um aprofundamento do mundo VUCA, né? É um entendimento mais profundo desse mundo VUCA aí. Então, ali a gente estudou
alguns impactos e transformações que estão acontecendo no mundo, né? Então o material está lá, não sei se você teve a oportunidade de acessar o material essa semana, mas o material está ali, é bacana sempre dar uma olhada, né, no material. E sempre quando for usar o material, e se precisar usar, citar a fonte, né? Porque o BT ele não é um movimento que existe mais, né? Ele já terminou. No entanto, foi um movimento bastante esclarecedor e o meu objetivo é passar para vocês esse esclarecimento que eu tive alguns anos atrás que me ajudou bastante. Beleza? Então foi mais ou menos isso, né? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um start aqui. Você vai ver que vai aparecer algumas figuras geométricas coloridas aí no seu smartphone. Então, você vai ter que escolher a resposta certa. Vão ser 4 figuras geométricas coloridas e cada uma tem uma resposta baseada numa pergunta que vai ser feita. A gente tem aí acho que 11 ou 12 perguntas, tá? Mas não fica... vai tranquilo. Tranquilo, ninguém está avaliando nada. Não tem prova, né? Não precisa... Vai ficar gravado, mas depois se você quiser eu elimino da edição, não tem problema. É mais para você testar mesmo, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, ó, presta atenção, vou dar um start aqui. A primeira questão vai aparecer aí na minha tela e você vai responder no seu celular. Ó, assinale a afirmação correta sobre BT. Assinale a afirmação correta sobre BT. São essas 4 aí, dá uma olhada e você tem um tempo para responder. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá vendo? Você respondeu certo. Beleza? Entendeu a dinâmica ou não? Ufa! Sim. Beleza, vamos para a próxima então, ó. Vamos para a próxima. Presta atenção, tem 20 segundos para responder, hein? Presta atenção, vai. Você está sozinha, né? Então você está ganhando. Qual palavra não representa o BT? Não representa. Missão? Você respondeu missão? Sim. Exatamente. Parabéns. Olha aí, ó. Tá vendo como você tá bem? Vamos pro próximo. Uhul! É muito bom o Kahoot, né? As provas não deveriam ser assim, ó. Leva isso lá pro seu treinamento lá. Você não tem uma empresa de cursos aí, treinamentos? Tá vendo? Ó, já vamos para frente. Qual alternativa não representa um modelo de negócio exponencial? Qual alternativa não representa um modelo de negócio exponencial? Ué, não respondeu? Não deu tempo? Essa passou rápido, né? 20 segundos, tá? O descontinuado e demandado, né? Lembra o seguinte, lembra lá no BT tem os 6 Ds. Desmonetizado, democratizado, disruptivo, desmaterializado, digitalizado e dissimulado. Esses são os 6 Ds. O azulzinho não tem nada a ver aí, ó. Descontinuado e demandado. Isso aí eu que inventei essas duas palavras, tá? Mas o importante é que esse aqui é mais difícil mesmo. Mas esse aqui é o seguinte, ó, você tem que entender o seguinte. Entenda o seguinte, são 6 Ds, né? Eles falam que no mundo da nova economia aí, do modelo disruptivo, etc., são 6 Ds. E os 6 Ds são desmonetizado, democratizado, disruptivo, desmaterializado, digitalizado e dissimulado.
Esses são os 6 Ds da disrupção. Beleza? Vamos para frente então. Próximo, hein? Presta atenção. Vai. É uma barreira para os negócios digitais. Fantastic! Parabéns! Silos funcionais. Tá? Essa é uma grande barreira para os negócios digitais. Próximo. Tornar um processo digital é. Tornar um processo digital é. Show de bola! Olha aí como você está conectada com o mundo 4.0. Parabéns. Essa foi tranquila, né? Para frente. Design by doing. Design. Design by doing. Desenhar processos a partir da execução. Tá? Então, modelar, analisar e executar é tranquilo. Modelar, analisar, executar é o que o BPM praticamente ensina com o CBOC, né? Não sei se você teve contato com o BPM, acredito que sim. Então, dentro do CBOC, foi muito usado. Não é que o BPM e o CBOC estão, eu diria, ultrapassado, mas é que a gente agora tem que olhar para o CBOC de uma maneira um pouquinho mais ágil, eu diria. E essa agilidade é o seguinte, é executando e desenhando o processo ao mesmo tempo. E colocando para executar, aprender com os erros, vai, volta, modifica, põe, vai, desenha, coloca. Então é mais ou menos a modelagem, a análise e a execução acontecendo simultaneamente, beleza? Então vamos para frente aí. Está presente no pensamento exponencial. Não, o que está presente no pensamento exponencial é a evolução em saltos, tá? Lembra que a gente não vive mais no mundo da linearidade, né? A gente vive no mundo da exponencialidade. Então a curva mudou, né? Então, na melhoria contínua, aí sim, a gente planeja, avalia, depois vai lá, busca o resultado, vê se deu certo. Tranquilo, beleza? A melhoria contínua é século XX, certo? E inovação contínua é século XXI, evolução em saltos. Para frente. A qualidade 4.0 trabalha 3 pilares. Quais são? Essa é mamão com açúcar, né? Aqui eu queria fazer um registro importante. Pessoas, processos e tecnologia também, né, se trabalhou durante muito tempo na qualidade tradicional que a gente conhece, né? O fato é que entre pessoas e processos tem a estratégia, e essa é muito importante dentro do que a gente identificou aí nesse modelo de impacto da tecnologia no modelo de negócio. Então, eu vou até inserir isso dentro do e-book que eu estou escrevendo, dentro do livro,
que estratégia entre pessoas e processos, tá? Porque é como se a gente estivesse promovendo a estratégia agora para ser um componente importante aí desses conceitos aí. Então, a estratégia a gente usa, e você vai entender isso um pouco nessa aula e mais para frente também, nos outros encontros, a gente usa o entendimento do modelo de negócio para poder avançar. Então, imagina assim, a gente conseguiu fazer um trabalho de mindset com as pessoas. As pessoas já estão pensando da forma como a gente gostaria que elas pensassem, ou seja, acreditando naquilo e na mudança e na transformação. Assim como eu estou fazendo com vocês, né? Hoje, por exemplo, a Andressa acredita nisso, senão ela não estaria aqui, certo? Então, beleza. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é você entender que todas as ações dentro da organização partem do entendimento do modelo de negócio. Essa é a maior estratégia. Entendeu? Então, se você não entender o modelo de negócio da empresa, qualquer estratégia que seja focada em inovação e transformação, ela pode dar certo, não tem problema, mas o risco de dar errado é maior. Porque se você não entende o modelo de negócio da sua empresa, da sua área, né, se a gente transformar, por exemplo, um departamento num negócio, se a gente não entender o modelo de negócio, como a gente vai entender o impacto da inovação no negócio? Está entendendo ou não? Então, assim, primeiro passo é a mente. O segundo passo, o entendimento do modelo de negócio. A partir daí, essa estratégia de entender o modelo de negócio é que vai facilitar, inclusive, as outras estratégias que eu diria em relacionado a Balance Scorecard, meta e etc. Beleza? Tudo bem? Vamos para frente então. Tipo de estratégia a ser trabalhada no BT ou na qualidade 4.0. Não chutou? A base zero, tá? É assim. Beleza. Não apareceu a sua resposta aqui. Mas vamos lá. O que é a base zero? Mais ou menos aí o que eu acabei de dizer. O que é a estratégia base zero? É começar a pensar a estratégia de um jeito diferente. Não dá mais pensar a estratégia do jeito que a gente via pensando. Então, esse jeito diferente é que as pessoas não entendem ainda. E é isso que eu vou ensinar para vocês, eu vou passar para vocês. O que é esse base zero? Na verdade, base zero, podem existir várias metodologias para começar a pensar numa estratégia base zero, mas a que a gente desenvolveu é através do entendimento do modelo de negócio. Certo? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos para frente aí. Olha lá, atenção. Vai estar gravado, depois eu te mando. Alternativa que representa a velha economia. Alternativa que representa a velha economia. Vai lá. Aê! Parabéns. Posse ao invés de uso. Posse ao invés de uso. Posse ao invés de uso. Beleza? Tranquilo essa, né? Vamos para a próxima.
Âncora cujo foco excessivo é no business as usual. Âncora cujo foco excessivo é no business as usual. Então, a resistência à inovação é a âncora que trava, né, é a âncora que está focada no business as usual. O que é o business as usual? É o apagar incêndio, né? O foco é excessivo no dia a dia do apagar incêndio, né? Ou seja, o foco no usual, no dia a dia, naquele negócio que é de fazer a empresa não não tem tempo para pensar em nada, e quando você vai propor algo diferente, existe uma resistência a esse algo diferente. Tudo bem? Resistência à inovação, ou seja, é a âncora que trava mais quando você está apagando incêndio. Está apagando incêndio, como é que você vai parar para ouvir alguém falar sobre inovação? Âncora com incapacidade de coletar dados. Dados. Essa é mamão com açúcar, hein? Ah, falei? Aê, essa aí é. Eu dei uma dica, né? Falei dados duas vezes aqui para você também, aí ficou fácil, né? Ah, beleza, vamos para frente. Show de bola. Prática e cultura que refletem sua forma de ver o mundo. Práticas e cultura que refletem sua forma de ver o mundo. Aê! Ó, essa é bacana, hein? Você acertar essa porque tem tudo a ver com liderança, né? Então é importante. Beleza? Estamos indo para penúltima. Promove infelicidade e desengajamento a níveis crônicos. Promove infelicidade. Infelicidade. Ê! Tá vendo? E o último, para finalizar aí o seu conhecimento sobre os dois últimos encontros. Trabalho sem flexibilidade para lidar com imprevistos. Quase, hein? Quase. Não é assim, vamos dizer que nesse caso aqui poderia até ser hierarquia e centralização, tá? Mas o processos rígidos, ou seja, flexibilidade zero, né, para lidar com o imprevisto, certo? E aí causa o quê? Causa aquelas não conformidades tipo tipo aquela que estava no grupo 4, da qualidade 4.0, onde a pessoa ia fazer um treinamento, mobilizar a empresa inteira para poder fazer um treinamento de uma não conformidade que não tinha praticamente sido analisada, né? O impacto dessa não conformidade no negócio. Ninguém fez isso, né? E aí acontece esses tipos de coisa aí. Firmeza? Deu certo então? Parabéns, ó, você foi a campeã. 6.685 pontos. Tranquilo? Depois você me passa o seu login do Kahoot, o seu nome no Kahoot. Você deve ter feito um registro aí, um nome no Kahoot. Você me passa que eu vou fazer um convite. E aí, com esse convite, você pode acessar de novo aí, quantas vezes você quiser, esse Kahoot aqui, tá? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Qual que é o seu nome no Kahoot aí?
Passa para mim seu nome, que eu já vou te enviar já. Seu login, seu username aí. Você chegou a fazer algum cadastrinho para entrar no Kahoot? Um login? Um login? É o login do Kahoot. Você deve ter feito um login. Não fez não? Então beleza, depois você faz então uma continha lá, faz um cadastro e me passa que eu vou te passar para você acessar a hora que você quiser aí. Beleza? Aí você vai depois entendendo também como é que funciona o Kahoot, você pode usar aí no seu dia a dia. É bem bacana. Eu uso, né, com meus mentorandos e minha filha de 10 anos também usa lá na escola dela. Então, você vê só como as coisas estão, né? Ai, ai, vamos lá, vamos para frente. Deixa eu fechar aqui. Gostou do Kahoot? O que você achou? Bacana, né? Se tivesse aí mais umas 3, 4 pessoas, ia ser bem mais dinâmico, né? Porque jogar sozinho às vezes não tem muita graça, mas mesmo assim foi legal a experiência, né? Então, beleza, vamos lá. Vamos passar aqui para o conteúdo de hoje aqui. Sem tomar muito tempo, hoje a gente vai falar mais sobre aquela parte que eu falei da estratégia, né, onde a gente usa o modelo de negócio como principal vetor aí de entendimento e que vai dar suporte para a gente poder inovar de forma mais segura, eu diria. Então, assim, a gente entender o modelo de negócio primeiro, eu diria, o elemento mais como é que eu vou dizer? Entender o modelo de negócio talvez seja hoje o objetivo principal após, né, o mindset e entender esse movimento mundo VUCA aí. Então, assim, a gente fez isso nas últimas dois encontros, né? Então, isso aí tá legal, beleza. Agora é o seguinte, para ir para frente, é importante entender como a gente vai entender o nosso modelo de negócio. O modelo de negócio da onde a gente trabalha, o nosso próprio modelo de negócio, se eu quero transformar, né, o meu dia a dia como um profissional, eu posso me modelar como um negócio, né, usando a mesma linguagem. E essa linguagem que eu vou tentar passar para vocês aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Antes de tudo, você chegou a ver um vídeo que eu coloquei lá chamado Cegos, Sábios e o Elefante. Eu acho que você fez, porque você viu, porque você até comentou, se eu não me engano, lá no LinkedIn. Sim, beleza. Então, esse entendimento é que eu estou querendo passar para vocês, do elefante. Tá? Então, hoje, eu quero que vocês saiam daqui, ou vocês que estão, hoje é você que está aqui comigo, mas assim, quem está assistindo a gravação, saia dessa aula, desse encontro, entendendo o que é o elefante, certo? Porque senão você acaba sendo, se não entender isso, você acaba sendo uma cega sábia, né? E nós todos acabamos sendo cegos sábios querendo trabalhar num local onde a gente não, cada um enxerga aquele local de uma forma diferente. Né? A gente está dentro do elefante e cada um enxerga uma parte do elefante. Então é isso que talvez seja uma das coisas mais complexas que eu diria que eu estou tentando já há alguns anos passar essa visão para as pessoas e com a nossa metodologia eu entendo que está sendo mais simples de fazer isso. Então aqui, por exemplo, eu falo o seguinte, você imagina só, se a gente trabalhasse num local onde cada um falasse um idioma e ninguém entendesse o idioma do outro, né? Não ia ser mais difícil de trabalhar? O tal da Torre de Babel, né? Então, o que aconteceu, né? Naturalmente na humanidade? As pessoas foram criando formas de se entender. E uma delas, quando a gente quer, se a gente for falar de linguagem, né? Uma delas é o idioma, certo?
Então, aqui no Brasil, se você não dominar o idioma português, provavelmente você vai ter dificuldade na hora do dia a dia do trabalho, certo? E aí começa a aparecer outras dificuldades. Por exemplo, se você não dominar também o inglês, muitas vezes você também não consegue evoluir. Então, também a linguagem é o idioma, só que de um outro método, vamos dizer assim. Certo? Então, é, outra coisa, se a gente. Então a gente tem o idioma como uma linguagem, né? É, essa linguagem facilita, obviamente, o nosso trabalho no dia a dia. Agora pensa comigo, se a gente tem linguagem para se comunicar e as coisas acabam sendo facilitadas através da nossa comunicação verbal, um advogado ele também tem uma linguagem, né? Então, se você quer fazer direito, por exemplo, além da linguagem do idioma, você vai ter que dominar a linguagem do direito. Não é isso? Sim ou não? Digita aí, sim ou não? Então, se você já dominou a linguagem do idioma e quer fazer química, você vai precisar dominar a linguagem da química. E assim sucessivamente, a linguagem da engenharia, a linguagem da arquitetura, a linguagem da medicina, a linguagem. Então, é uma outra linguagem que você tem que dominar. E qual que é? Beleza, então eu já sei falar o idioma, já domino a linguagem da medicina, sou um médico, a medicina neurológica, vamos dizer, então sou um cirurgião neuro, domino essa linguagem aí, e beleza. Agora, por que é tão difícil a gente dominar a linguagem de negócio? Você concorda comigo se a gente conseguisse, dentro do ambiente onde a gente trabalha, dominar a linguagem do negócio, a gente consegue conversar com o CEO no mesmo nível do, conversar com o CEO no mesmo nível que a gente conversa, por exemplo, com o líder da produção, com o líder da portaria, com o líder da fábrica, com o líder do laboratório, com o líder. Se tiver uma linguagem, por que a gente não consegue hoje? Exatamente porque não existe essa linguagem. Na verdade, a linguagem existe, só que ela sempre foi uma linguagem MBA, Harvard, Oxford, Stanford. Então, ninguém tem acesso a isso. Os caras complicaram demais, né, para falar sobre negócio. E aí vieram, então, os malucos. Então, mas parece que cada um tem a sua, e não é comum. Então, fica aquela linguagem de negócio desconectada dentro da empresa. E aí eles criam, na verdade nós, né, na velha economia, onde a gente participou, a gente vai criando linguagens próprias e aí busca lá MBAs em negócio e depois traz. E basicamente hoje a linguagem de negócio para quem está na operação é correr atrás de meta, né? São os KPIs guys. KPIs, né, os KPIs guys, ou seja, os meninos KPIs da Ambev, por exemplo, onde o negócio é bater meta e foda-se do resto, o mundo todo. Então, então é o seguinte, agora é um pouco diferente e a gente acredita que é essa linguagem que a gente tem que dominar. Beleza? Então é mais ou menos essa introdução aí. Então essa introdução que eu queria fazer para a gente ir para frente. Então beleza. Então você já sabe qual que é a nossa, já que a gente falou de meta, já sabe qual que é a nossa meta aqui nesse encontro, que é entender sobre o que é um modelo de negócio e como eu posso aplicar
na minha vida, no meu departamento ou na minha empresa, tá? Essa é a meta. Então vamos para frente. Eu tenho que, antes de começar o conteúdo propriamente dito, fazer uma breve, eu diria, explanação para contextualizar um pouco da onde apareceu isso que eu vou falar para você, né? Então, porque eu vou começar a falar daqui a pouco da modelagem de negócio, mas antes disso eu preciso mostrar da onde apareceu isso, coisa rápida, para te contextualizar e contextualizar o pessoal que está assistindo aí a gravação. Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Bom, então vamos lá. Eu não sei se você já viu essa logo aí. Essa logo é da Expert, a Expert Brasil. A gente não costuma chamar de empresa, mas tudo bem. A gente costuma chamar de ecossistema. Né? Mas como o ecossistema não tem CNPJ, ela acaba sendo uma empresa por força da lei. Mas o propósito é criar um ecossistema. Você já viu essa logo por aí? Já viu no LinkedIn? Acho que sim, né? Ou não? LinkedIn, né? Então a Expert é um ecossistema que foi criado em 2016 por um cara chamado Paulo Carvalho, que hoje é meu sócio, meu amigo, meu sócio, e um cara que realmente está mudando aí a forma da gente trabalhar os negócios no Brasil. Então, o propósito, quando foi criado, o propósito da Expert é levar a cultura da inovação para todos, tá? A linguagem, através de uma linguagem de modelo de negócio simples, né? E a cultura da inovação do dia a dia. Mas antes da Expert, que nasceu em 2016, eu tive a oportunidade de participar aí desse nascimento. Em 2012, foi o meu ápice, falando um pouco da minha história, foi o meu ápice ali de. Eu já estava no topo da falta de propósito, então eu precisava mudar, né, alguma coisa na minha vida, e eu fui gestor de qualidade de uma multinacional do ramo agroquímico. Eu sou de São Paulo, mas moro no Paraná faz muito tempo e trabalhei numa indústria multinacional aqui no Paraná de agroquímicos. Aí uma empresa australiana comprou uma outra empresa lá no Ceará em 2008 e me chamou para ir para o Ceará para implantar uma área da qualidade lá, tá? Implantar a área da qualidade toda lá. Então eu fiquei lá 2009, 10, 11 e 12. E 2012 já tinha feito o que eu fui fazer e comecei a perceber naquela época que alguma coisa, assim, eu estava me sentindo já meio que ultrapassado, eu precisava conhecer mais sobre o que estava acontecendo no mundo, né? E eu senti a necessidade, na verdade, durante o meu trabalho, de conhecer mais sobre BPM, sobre processos de negócio. Por quê? Porque a gente fez um projeto lá, e esse projeto que está aqui na tela, ele foi um projeto que ganhou prêmio lá. E esse projeto já era inovador na época. E qual que era o projeto? Era basicamente as pessoas contribuírem com suas sugestões de melhoria no dia a dia, mas como não tinha smartphone e aplicativo, elas contribuíam no sistema mesmo. Sentava na mesa lá, no desktop, entrava no sistema e registrava lá uma melhoria, o que a gente chamava de observação de melhoria. E essa observação de melhoria, todo mundo podia registrar, tanto para a qualidade quanto para a segurança. Então a gente usava um conceito lá chamado conceito da pirâmide de Beard, que é um conceito de segurança do trabalho, que diz basicamente o seguinte: quanto mais você registrar situações, qualquer tipo de situação que você faz um registro, por exemplo, a lâmpada está queimada, tem um parafuso desconectado ali, é lógico que você registra e toma ação ou chama alguém para tomar aquela ação. Quanto mais você faz isso, esse conceito da pirâmide de Beard diz o seguinte: menos acontece acidentes com afastamento ou acidentes sem afastamento. Então, assim, é estatístico, né? Esse Beard é um engenheiro americano que estudou isso e falou:
Quanto mais a gente está atento aos registros, menos acidentes acontecem. Então a gente levou esse conceito para qualidade também, criamos um sistema e as pessoas entravam para fazer esses registros, e a gente tinha 10 mil registros por ano dentro do sistema. Então foi bacana, ganhou prêmio, legal. Só que eu tinha um problema, apesar de ter sido premiado, o grande problema era o que eu faço com a maioria desses registros, porque eles estão desconectados com os processos. Então, se eu faço um registro de qualidade e não falo, não diretamente no processo, ele fica solto, concorda? E aí a gente tem muito trabalho para poder entender, né, qual é a conexão dele com os processos que acontecem na empresa. Então eu tinha necessidade de entender os processos, certo? Para poder evoluir com esse sistema aí. Então isso em 2012. Aí, beleza, o que aconteceu? Eu fui num evento em 2012 ainda, eu fui num evento e conheci esse cara aí, que com certeza agora que você está dentro do ecossistema, você vai mais para frente aí com certeza ter contato com ele também, que é o Paulo Carvalho. Eu conheci ele numa palestra de um evento de BPM, e eu voltei para a empresa em 2012 e disse o seguinte, mandei um e-mail para ele e falei, Paulo, é o seguinte, eu estou fazendo um projeto, ele não me conhecia, estou fazendo esse projeto aqui, né, mostrei para ele o projeto, e eu preciso, na verdade, fazer exatamente o que você está dizendo, porque na palestra dele ele falava de BPM social. O que é o BPM social? Que sem colaboração, olha isso aí, lá em 2012, hein? Sem colaboração, dificilmente a gente conseguiria trabalhar melhoria de processos nas empresas. E para isso ele apresentou um sistema da IBM lá colaborativo, né? Que eu vou apresentar para vocês também, que inclusive eu apresentei na minha aula gratuita, que é o IBM Blueworks Live. Você chegou a assistir a aula gratuita? Depois a gente vai, então depois a gente vai entrar mais para dentro desse sistema aí, para entender melhor ele. Então lá naquela época eu tive contato com o Blueworks Live e falei, caramba, cara, é isso aí que eu precisava. Aí entrei em contato com o Paulo e falei, Paulo, é o seguinte, eu estou saindo, eu vou pedir demissão, vou montar uma empresa aqui de consultoria e vamos trabalhar aqui na região. E ele também pediu demissão. São dois malucos, né? Assim, praticamente eu diria que a família não ficou muito contente com essa decisão lá atrás, mas a gente tomou a decisão e resolveu trabalhar por conta, sabendo que a gente poderia talvez levar algo de inovação já naquela época. Pois é, e aí olha só que interessante. A gente começou a trabalhar muito forte o BPM e a gente criou um evento chamado BPM Innovation em 2013. O que era isso? A gente criou um esse framework aqui, chamado Compax. Compax era o nome da empresa. 7 Steps. Eram 7 passos que integrava a estratégia da organização com a operação. Então eram 7 passos ali que a gente ia seguindo e conseguia fazer essa integração. E cada passo desse, uma vez a IBM olhou isso aí e falou, nossa, cada passo desse eu tenho uma tecnologia para colocar aí. Aí veio a Oracle e falou a mesma coisa. Poxa, que bacana, cada passo desse aí tem uma tecnologia embutida para vender aí. E aí começamos a fazer parceria com essas empresas para poder vender os softwares deles, usando o nosso método. Só que aconteceu, o BPM Innovation foi um sucesso. A gente fez 2 eventos, está vendo a sala, auditório lotado, tinha 300, 400 pessoas. O pessoal curtiu bastante, a gente fez eventos baseados na metodologia e tal. Então foi bem bacana, ou seja, a gente trabalhou muito a parte de processos, né? Só que o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a gente olhou para o mercado e falou, caramba, o mercado está precisando, na verdade, de uma plataforma que seja única, porque a IBM apresentava uma para arquitetura, aí apresentava outra para processo, apresentava outra para metas de balance scorecard, era muita tecnologia, muitas plataformas para poder rodar o método. Então a gente falou, vamos fazer a nossa, e a gente começou a construir a nossa, que é essa figura aí, ó. Então a gente, 2013 e 2014, se enveredou aí para ter uma startup, ninguém falava de startup ainda praticamente, e a gente foi, vamos lá, e a gente foi
criando isso e construindo isso aí, que é o Will We Go, né? Só que daí quando a gente foi para o mercado, a gente não conseguiu dar conta. Por quê? Porque quando a gente foi para o mercado, chegou o Trello. Você já ouviu falar do Trello? Sim ou não? Então, chegou. O Trello chegou exatamente nessa época. E a gente não teve bala na agulha para poder aguentar a pancada que a gente levou do Trello. E aí a gente não conseguiu evoluir, né? Então esse projeto ele morreu, né? Mas assim, como tudo na vida e principalmente nesse mundo de ousadia e inovação, a gente aprende muito com o que não dá certo, né? Então a gente aprendeu muito com isso. E aí, em 2014, entra o Business Transformation na nossa vida, que foi o que eu já expliquei para vocês lá no último encontro, né? E a partir daí, então, que o Business Transformation entrou, né? Porque a gente já tinha feito algumas tentativas, aí o Business Transformation entrou, aí sim, começou a transformar, porque aí o Paulo teve o insight de fazer o BT Game, que virou a Expert, e você vai conhecer também mais para frente, o BT Game, e aí sim as coisas começaram a andar, mas assim, dentro do Business Transformation, né? E aí lá a gente começou a pensar, falou, pô, alguma coisa a gente tem que começar a fazer diferente. E a gente conheceu então o Simon Sinek, e foi aí que, a partir do propósito, né, esse lance do círculo dourado, e eles começaram, na verdade, a começar a se conectar com o que a gente tinha feito naqueles últimos anos lá. Então, dentro do BT, do Business Transformation, aconteceu, né, a criação do BT Game. O que é o BT Game? Né? BT Game foi um jogo onde o Paulo teve um insight a partir das dificuldades que a gente teve. Ele falou o seguinte: pô, eu acho que o que está acontecendo as pessoas não estão conhecendo o negócio. Então, quando a gente como a gente trabalhava com processos, a gente ia automatizar processo, chegava para a pessoa na automação do processo, a pessoa que estava executando determinadas tarefas não tinha noção do negócio, não tinha a mínima noção do negócio. E as coisas, e assim, o que acontecia? Projeto de automação de processo, se a pessoa não tem uma visão mínima de negócio, ela não contribui. Ela acha que aquilo não vai dar, não é para ela, aquilo vai, tá entendendo? Não existe um engajamento e os projetos acabam virando brigas de foice do escuro dentro da empresa. Então, o Paulo teve esse insight e falou assim, cara, eu acho não, eu tenho certeza que se essa galera tiver uma noção, né, tiver uma visão holística do negócio, as pessoas começam a contribuir, né, com os projetos. Então, ou seja, ela vai se enxergar dentro do negócio. E a partir do momento que ela se enxergar dentro do negócio, ela vai ver que ela é parte de um todo e que se ela parar, ela prejudica o todo. Então, a ideia do BT Game foi essa. A partir do Canvas BMG, você conhece o Canvas BMG, né? Famoso aí. A partir do Canvas BMG, que aconteceu? A gente percebeu que o Canvas, na verdade, foi uma ferramenta disruptiva mesmo para modelagem de negócio, mas ela não considera um negócio do século XXI, por incrível que pareça, porque não tem propósito, não tem impacto ambiental, social e cultural, não tem externalidade negativa. Então, assim, é bacana, o Canvas dá para usar, só que ele não considera um negócio do século XXI, um negócio inovador, eu diria, um negócio da nova economia. Então, o que aconteceu? Para ensinar a modelar negócio, então qual que era o objetivo? Ensinar as pessoas a terem a visão do negócio. Né? Vou repetir. O nosso objetivo nessa época, então, era ensinar as pessoas a terem a visão do negócio. E depois disso, a gente conseguiria entrar com os projetos de forma mais fácil. E, inclusive, os líderes começariam a colocar projetos e as pessoas começariam a se engajar nos projetos de forma mais simples. Só que como que a gente vai ensinar de uma maneira simples, né, sem complicar?
porque nossa preocupação sempre foi não complicar as coisas. E aí surgiu a gamificação, né? Já ouviu falar da gamificação, né? O uso de games, que é o serious game, né? Os jogos sérios, né? Jogos de negócio. Então, a gamificação ajudou a construção de um jogo que ensina a entender um negócio através do modelo de negócio, tá? Então, não sei se eu fui claro, mas o BT Game ensina qualquer pessoa, funcionário, colaborador, durante o jogo, a entender o negócio onde ele trabalha, o departamento, inclusive, onde ele trabalha, e a sua própria função lá dentro. Pronto, é isso que o BT Game faz. Então a gente fez isso em 2016 e beleza, teve um marco histórico aí que em 2017 a Mercedes-Benz olhou, conseguiu encontrar a gente lá na internet e falou: olha só, eu gostaria de usar o jogo aqui na Mercedes-Benz. A gente falou: beleza, vamos lá. A gente levou lá e a gente aplicou o jogo com os executivos da Mercedes-Benz. Estão eles aí na foto. Tudo careca alemão aí, ó, jogando o BT Game. Quando eles terminaram de jogar o BT Game, eles falaram o seguinte: olha só, eles aplicaram o BT Game não só na empresa para ter a visão da empresa, a visão do negócio da empresa, eles aplicaram para ter a visão do RH também. Então, quando a gente saiu de lá, o gerente falou: olha só, é interessante que vocês têm na mão não um jogo, vocês têm um método, porque vocês podem aplicar não só para a empresa como um todo, mas podem aplicar para o departamento também. Não precisa chamar toda a empresa para jogar, você pode aplicar no departamento e a partir daí gerar inovação na área, né? Se você não quer incluir a empresa toda, você pode gerar inovação na área. Aí a gente pensou, falou, caramba, bacana. Então o que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que transformar o BT Game como um artefato de um método. Só que aí a gente não tinha o método. Então, em março de 2017, a gente tinha o jogo, mas a gente não tinha o método. Então foi aí que a gente foi criar o método, né? Então eu e o Paulo começamos a pensar como que a gente poderia transformar o BT Game numa metodologia. Deixar de ser um jogo, na verdade o BT Game ele seria um artefato do jogo, um artefato da metodologia. Então a gente foi pensar e assim aconteceu uma coisa interessante porque como estava muito simples de explicar sobre a visão do negócio para executivos da Mercedes, não foi difícil, foi simples deles entenderem. Aconteceu um negócio interessante. Eu falei para o Paulo, cara, se dá para, porque por isso que a Expert, o propósito é inovação para todos. Né? Por quê? Porque lá em março de 2017 também eu falei, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos testar para ver se realmente esse método, se esse jogo e depois o método vai ser simples de ser entendido, vamos testar com crianças a partir de 11 anos, 12 anos. Eu vou levar lá no colégio do meu filho e vou jogar com eles e vamos ver se eles vão entender o modelo de negócio do Uber. Se eles entenderem o modelo de negócio do Uber e a gente jogar, significa que é o seguinte, que a gente não precisa fazer um MBA em Harvard para ensinar modelo de negócio e visão de negócio para ninguém, cara. A gente pode ensinar para o CEO, que está aqui, né? E pode ensinar para o Luan, que tem 12 anos, lá no colégio SESI, Internacional de Londrina. E aí o Paulo falou, olhou para mim e falou assim, cara, você tá louco, meu. Não vai dar, isso aí não tem sentido não. Eu falei, não, eu vou lá. Eu peguei o jogo e fui lá na escola do meu filho, entrei lá, conversei com a diretora, falei, deixa eu aplicar aí o jogo para ver como é que eles vão jogar. E, ou seja, impressionante como eles jogaram e entenderam tudo. Inclusive, teve um menino de 11 anos que olhou para mim e falou, ô tio, na verdade, o motorista do Uber, ele é cliente e ele é fornecedor também. Olha só. Então, assim, o moleque de 11 anos chegou para mim e falou, olha só, esse lance de ter só cliente e só fornecedor, não, agora, né, aí eu entendi o que ele quis dizer, que, ou seja, o Uber,
ele para o motorista, ele é uma plataforma onde fornece para o motorista uma possibilidade dele se cadastrar, e nesse momento ele está sendo cliente do Uber, né? E em outro momento, quando ele está transportando a pessoa, ele está sendo fornecedor do Uber. Então, no novo mundo, ele mudou a relação de cliente e fornecedor. Você pode ser cliente e fornecedor ao mesmo tempo. Não só entendeu, como aprendeu a observar como funciona. Exatamente. Mas é por isso que eu falo, as crianças, os jovens, na verdade, estou falando de jovens a partir de 11, 12 anos, né? Que aí a molecada já tá mais esperta. Eles não têm problema de entender, né? Ele entende fácil. O problema é desentortar galho de árvore, né? Que a gente fala. Esse é o problema. Mas essa, mas essa é a nosso propósito, é esse aí, é para todo mundo. Então, para finalizar, né? Ou seja, a gente validou isso e validou isso com todo mundo. Então, assim, não tem mais desculpa de eu falar, chegar numa empresa e o líder falar para mim que eu não vou conseguir engajar, por exemplo, o cara do chão de fábrica lá, porque ele vai ser engajado. A gente já sabe como fazer isso aí. E o jogo vai engajar ele. Com certeza, já foi testado, já foi validado e está aí. Bom, então a gente criou a metodologia. E é agora que eu quero que vocês que estão assistindo a gravação e você, Andressa, que está aí comigo agora, presta atenção. Não necessariamente da parte do meio para baixo, pode se despreocupar com isso aqui, só do meio para cima e depois você vai entender melhor aí a metodologia. Então, a gente já vai falar mais sobre ela, mas só dentro aqui do histórico, né? Então, em julho de 2017, a gente criou o SID, que a metodologia chama SID, né? O Strategy Innovation Design, onde o BT Game é um artefato. Tá? Então, análise de resultados, cria-se a metodologia SID, pensamento inverso da academia. Por que inverso da academia? Porque, em geral, esse tipo de criação nasce num mestrado, num doutorado. Né? Em geral é assim. E depois depois você vai testar no mercado, né? A gente fez ao contrário, tá? Então a gente foi para o mercado, testou, validou, e agora pode ser que a gente faça algum mestrado, algum doutorado. Mas o mercado já está sabendo, então a gente inverteu o lado da academia aí. Bom, então, de julho de 2017 a gente criou o SID, e aí a gente começou então a fazer isso em empresas maiores, então Cicobi, Primato, a FINEP, a própria FINEP, que é o órgão lá de desenvolvimento de projetos inovadores, o Sebrae do Mato Grosso do Sul, a gente começou a aplicar, né, o BT Game em empresas maiores, algumas empresas no planejamento estratégico, outras no processo de seleção, né, em outras a gente aplicava no departamento de vendas, em outras no RH. Né, a gente começou a ver que, opa, isso é um método bacana que dá para ir para frente. E aí sim, em novembro de 2018, o que aconteceu? Isso foi também o que eu chamo de sincronicidade do universo. Em novembro de 2018, eu estou na internet e caiu um material na minha mão falando da ISO 56002. Você já ouviu falar da ISO 56002? Acho que eu já falei bastante no LinkedIn, um pouco também, não sei. Então, a ISO 56002, o que aconteceu? Ela caiu na minha mão, na verdade, dizendo assim, olha, a ISO, e eu já vinha meio que incomodado com a ISO, que as pessoas não estavam entendendo a ISO 2015. Os consultores ainda, por incrível que pareça, não entenderam o poder que a ISO 2015 deu para transformar. Abriu para transformação, para levar coisa nova, ela abriu, né? Ela acabou com esse negócio de gestão de documento. Só que, assim, os consultores não conseguiram entender isso ainda. E aí, então eu vinha pensando nisso, na ISO, né? E de repente aparece essa ISO na minha mão, e eu fico sabendo, por exemplo, que a ISO iria lançar uma norma chamada ISO da inovação.
E aí a gente já estava com o SID, né, que é a nossa metodologia, já pronta. E aí eu tive um insight e falei, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar então o que essa ISO está dizendo com o nosso método. E aí a hora que eu fiz isso eu tomei um susto, eu juro por Deus, eu tomei um susto porque assim, tudo que a gente trabalhou esses anos para formatar o SID estava lá na ISO. Né? Os itens da ISO era exatamente o que ela pedia, aquilo que a gente estava fazendo. Então, e assim, eu não participei de grupo de ISO, nada, eu nem sabia que a ISO estava trabalhando uma ISO da inovação. E os caras lá na Suíça trabalharam durante 11 anos essa ISO da inovação. 11 anos. E aí a gente trabalhando alguns anos também, 7 anos, né, trabalhando nisso, não necessariamente com o BT Game, mas começou lá atrás com esse desconforto nosso das pessoas não entenderem o negócio e tal. Bom, resumo da ópera, em abril de 2019, antes da norma ser publicada, a gente falou, poxa, então beleza, a ISO ela conversa com o SID, tá joia. E como que a gente agora vai poder então usar o nosso método para validar o nosso método, para a ISO chegar, vir aqui fazer uma auditoria e falar, essa empresa está atestada pela ISO da inovação a partir da aplicação do SID. Então a gente tinha um desafio que era encontrar uma empresa que pudesse aceitar que a gente fizesse isso aí. E a gente encontrou uma empresa, né, que foi essa empresa, esse aqui é o SID, a estrutura que a gente, hoje é a nossa metodologia validada, né? A nossa metodologia está validada pela ISO, porque a empresa foi certificada, foi a primeira empresa do Brasil e do mundo certificada na ISO 56002, porque as coincidências aí, as sincronicidades foram acontecendo. Então, janeiro de 2019 a julho de 2019, a gente foi para dentro da empresa e implantou o sistema de gestão da inovação, que é o grupo CSI. Então, essa empresa, em julho de 2019, ela foi atestada como a primeira empresa do Brasil e do mundo a ter a certificação ISO 56002, que é essa empresa aqui, ó, CSI, que fica em Fortaleza, tem uns 100 funcionários mais ou menos. Então fechou, né? Na verdade, fechou com o quê? Fechou tudo aquilo que a gente vem trabalhando, fechou com a cereja do bolo, eu diria. A ISO veio e falou: é isso aí, parabéns, está validada aí a metodologia. Então aí, a empresa cearense é a primeira do mundo a ter certificações de inovação e ter a ser ambiental. Então, só para a gente finalizar, por que é importante eu passar essa história para vocês? Porque vocês já perceberam lá atrás que teria alguma coisa interessante para poder avançar aqui em relação ao conteúdo. E se eu não passo essa história para vocês, não está conectado com o que eu vou mostrar agora. Então, assim, é importante eu passar a história para vocês entenderem como é que foi, para não é um louco ou dois loucos que apareceram semana passada e resolveram fazer um método, né, para poder vender mentoria, curso e consultoria. Não é isso. A gente está criando um ecossistema, né? E esse ecossistema vem sendo criado desde lá de trás. Agora a gente vai entrar na exponencialidade também. Então dou os parabéns para quem está aqui, porque conseguiu perceber isso aí. E vai estar junto, né, praticamente com a gente, se tiver interesse. Porque a gente agora tem o que a gente chama de oceano azul de possibilidades daqui para frente, né? Beleza? Então, assim, é por isso que eu falo, como é que eu vim parar aqui falando de qualidade 4.0, né? Então, hoje eu compreendo que foi uma jornada. Aí isso veio na minha cabeça algum tempo atrás, que o Steve Jobs falou o seguinte, isso veio na minha cabeça. Você não pode juntar dois pontos olhando para frente. Você só consegue conectá-los olhando para trás. Então, você precisa confiar que os pontos, de alguma maneira, serão ligados. Você tem que confiar em algo. Seu instinto, destino, vida, karma, seja o que for. Esta abordagem nunca me decepcionou e fez toda a diferença na minha vida. Steve Jobs. Então, quando Steve Jobs fala,
o mínimo que a gente, né, ou falava, o mínimo que a gente tem que fazer é parar para tentar entender o que ele está falando, né? Então, assim, quando ele falou isso aí, eu lembrei dessa frase que ele falou, por quê? Porque as coisas não faziam muita conexão para mim, não tinha muito sentido lá atrás. E assim, esse sentido foi sendo construído ao longo dos anos. Então, eu comecei a trabalhar com qualidade em 94. Só em 2008 que eu fui fazer MBA em projetos, porque senti uma necessidade ali, o mercado estava fazendo, tal, não sei o quê. Só que daí em 2013 eu falei, poxa, eu já conheço bem projetos, mas assim, eu preciso entender do processos, que foi a história lá do BPM. Aí em 2014 eu falei, poxa, mas só processos não dá, a gente precisa entender um pouco da estratégia para entender como alinhar com os processos e com os projetos. E a gente foi estudar estratégia. Aí sim, em 2016 apareceu a própria Expert, o BT Game, onde a gente começou a falar, poxa, olha que bacana, agora sim dá para aplicar a inovação considerando todas essas disciplinas aqui. E aí, para fechar, né, de novo com essa sincronicidade, a qualidade 4.0 nada mais é do que analisar o impacto das novas tecnologias dentro dessa multidisciplinariedade toda aí, a partir da estratégia, inclusive. Porque vai impactar processos, vai impactar projetos, vai impactar a própria qualidade tradicional. Então, ou seja, existe um histórico, uma sequência que foi sendo construída. Tá? Então, era isso aí que eu queria passar. Então, hoje o ecossistema, hoje a Expert é um ecossistema, né? Por que é um ecossistema? Porque quem está dentro do ecossistema está dentro das possibilidades de trabalhar o que a gente chama o propósito nosso, que é levar a inovação para todos. Então, oportunidades surgem para quem está dentro do ecossistema, não para quem está fora. Né? E aqui eu vou falar mais sobre isso depois, é só um passo a passo de como a gente hoje implanta um sistema de gestão da inovação em 10 semanas, mas não vou falar sobre isso agora. Né? Tudo bem até aqui, não? Tudo certo? A gente vai para a parte final agora. Beleza? Alguma pergunta até agora? Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para você o SID, mas de forma simples e resumida. Depois eu vou apresentar o BT Model. O que é o BT Model? É o BT Game. O BT Game ele tem um tabuleiro, né? E esse tabuleiro é onde a gente modela o negócio. Então a gente tem BT Model. Tá? O BT Game você muito provavelmente vai conhecer se você vir a ser aí uma expert mentor mais para frente, tá? Então a gente não vai na mentoria falar do BT Game porque não dá tempo, não é o objetivo da mentoria falar sobre o engajamento, como a gente engaja as pessoas, né? Isso aí é o BT Game que faz. É importante da mentoria mostrar o método, né? E mostrar como que você pode usar a partir de amanhã, inclusive, o BT Model, né? Sem precisar jogar para isso, né? A gente joga para engajar as pessoas, mas isso só os experimenters é que fazem, né? Mas vamos lá. Esse aqui, esse frame vai estar também lá dentro da sala de aula, então você pode ter acesso a ele para olhar com calma, tal. Mas eu quero que você preste atenção, e vocês que estão, né, assistindo a gravação também, preste atenção na parte de cima. Esqueça um pouco a parte de baixo, só na parte de cima, onde a gente tem do lado esquerdo escrito estratégia de negócios e do lado direito, no verdinho, lá no cantinho, na vertical, escrito estratégia humana. Tá vendo? E aqui do lado esquerdo, de novo voltando do lado esquerdo, né, aqui assim, não sei se está aparecendo na tela aí a gravação, mas aqui, ó, tá escrito bem em cima aqui do lado esquerdo, lá em cima, escrito empregado, em vermelho, depois tarefista, conformista e infeliz. Tá vendo aqui, ó? Do lado esquerdo, lá em cima. Depois aqui no meio está escrito jornada da inovação e do lado direito, aqui lá em cima, está escrito empreendedor, inovacionista, alpinista e aprendiz. O que o SID faz? Tá pequeno, né? Depois eu te passo uma imagem com uma definição melhor, mas eu vou falando para vocês aqui, ó.
O que o SID, qual que é o propósito do SID? É pegar esse empregado que está aqui do lado esquerdo e que ele é um tarefista conformista e infeliz. O que é um tarefista conformista e infeliz? É aquele cara que está assistindo o Faustão de domingo e ele começa a ter frio na barriga só de pensar que tem que acordar cedo para ir trabalhar no outro dia. Por quê? Porque ele não tem um propósito definido, ele precisa do salário e ele está lá para poder ganhar o salário dele e vir embora o mais rápido possível para casa. Então esse cara é um tarefista, é um conformista, ele está conformado com aquilo lá, apesar de não estar se sentindo bem, e ele está infeliz. Quantas pessoas vocês acreditam que estão assim, neste momento, no mundo? Bastante? Poucas? O que vocês acham? Pessoas que são tarefistas, conformistas e infelizes. Muitas pessoas. E a gente não consegue mudar o ambiente de negócio se a gente não transformar essa pessoa. Tá certo? Então, o SID foi feito para transformar as pessoas. Depois, os projetos de inovação vão acontecer com mais facilidade. Tá? Então, a ideia é fazer com que essa pessoa ela passe por uma jornada da inovação e chegue aqui do lado direito como um inovacionista, um alpinista e um aprendiz. Ou seja, um intraempreendedor ou um empreendedor, aquele cara que está sempre querendo aprender mais e fazendo e testando e etc. Então, para isso a gente tem um método, né? E a gente tem um desafio muito grande. Exatamente, esse é o maior desafio da maioria das pessoas que trabalham na qualidade. Exatamente, é isso aí, Andressa. Esse é o maior desafio. E aí eu sei tão bem que esse é o maior desafio do pessoal da qualidade, que o meu foco específico é trabalhar com o pessoal da qualidade, porque eu venho da qualidade. Então, mas você concorda comigo? Poderia trabalhar com qualquer profissional nesse nível que a gente está conversando aqui. Não precisa ser da qualidade. Pode ser diretor, pode ser da produção, pode ser do financeiro, pode ser de qualquer área. Mas eu resolvi focar na galera da qualidade porque eu acredito, primeiro porque eu venho da qualidade, segundo porque eu acredito que a qualidade pode assumir esse protagonismo aí. Então, se tiver método, vontade, método validado mundialmente, vontade para fazer, por que não vai assumir? Né? E ter mentores próximos que vão ajudar, por que não vai assumir? Né? Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Né? E é isso que eu quero que vocês entendam também. Então, quando você falar que está fazendo uma mentoria, e se a pessoa for da área da qualidade, você pode dizer: olha só, eu acho que vai ser bom para você também. Porque esse é o nosso propósito, é fazer as pessoas entenderem o que vocês estão entendendo, porque vocês estão entendendo primeiro, porque vocês foram de alguma forma iluminados para entender primeiro. Alguma coisa chamou a atenção de vocês para entender primeiro. Só que vocês podem ser multiplicadores disso. É isso que eu estou dizendo, porque senão, na verdade, a gente não consegue formar o ecossistema se a gente não tiver multiplicador. E gente que queira falar assim, poxa, caramba, vamos junto fortalecer esse ecossistema e fazer diferente aí, fazer a coisa acontecer. Beleza? Então vamos lá, voltando para o SID, só para a gente terminar, perceba o seguinte, ó, não tem quantas bolinhas tem aqui, ó. Essas bolinhas é o que a gente chama do Magic Ball aí, né? Por que o Magic Ball? O Magic Ball, o nome foi dado lá pela Mercedes-Benz, de um cara da produção, um profissional da produção, que chegou e falou assim pro gerente, cara, bacana, hein? Então quer dizer, se eu for mandado embora, eu posso usar essa bolinha mágica aí para montar uma lanchonete? Pode, cara, porque você vai poder modelar o negócio da sua lanchonete com essa bolinha mágica. Então virou Magic Ball, tá? Então o Magic Ball aqui, ó, que é o BT que também é o BT Model, né, para ficar mais profissional aí. O BT Model, ele aparece 3 vezes aqui, ó, tá vendo? Da esquerda para a direita, ó, ele aparece 3 vezes, depois aparece
o ExoModel, né, que é um azulzinho. Esse a gente não vai falar, tá? Não vai nem entrar no assunto, porque a gente trabalha aqui com inovação exponencial. Esse é um upgrade aí do Experimenter. É aquele cara que quer conhecer um pouco mais sobre como trabalhar a estratégia exponencial. Então a gente nem vai falar sobre esse nesse momento. Então a gente vai ficar nesses três aqui. O primeiro é o que a gente chama de inovação estratégica. Os três são os mesmos, só que a metodologia pode ser aplicada para inovação estratégica, onde o foco é novos produtos e serviços. Pode ser aplicada também para inovação incremental, onde o foco são processos inteligentes, melhorar os processos. E pode ser aplicada também para inovação funcional, onde o foco é o indivíduo, o eu SA, é você, é a Andressa, é o Evaldo, é o Wagner, é o indivíduo. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: esse método ele pode ser usado tanto para inovação estratégica, quando a gente olha a empresa, tanto para inovação incremental, quando a gente olha o departamento ou a área, quanto a inovação funcional, quando a gente olha o colaborador, o indivíduo. Tudo bem? Dá um ok para mim se está claro isso. É só isso que eu preciso que vocês entendam nesse momento. Dá um ok, tá claro, né? Então é isso, tá? Põe na cabeça o seguinte: são três pilares, apesar de ter o exponencial aqui, são quatro, né? Mas esquece o exponencial por enquanto. São três pilares que eu tenho que entender. O primeiro é inovação estratégica, onde o foco é a empresa. Inovação incremental, onde o foco é a área, o departamento. Inovação funcional, onde o foco é o indivíduo, o colaborador. Perfeito, né? Então é isso, é só isso que eu quero que vocês entendam nesse momento. Depois você pode pegar o material lá na sala de aula, estudar com mais calma. Mas vamos lá, para a gente finalizar o conceito aqui e finalizar esse encontro. Uma vez entendido, então, que que o SID é o conjunto de três pilares, sendo que a inovação, que o grande, vamos dizer assim, o grande objetivo é trazer o tarefista, o conformista infeliz, para ser um inovacionista, um alpinista, um aprendiz, e ele pode contribuir na inovação estratégica, quando o foco é a empresa, na inovação incremental, quando o foco é o departamento, e na inovação funcional, quando o foco é o colaborador. Entendendo isso, como que é o BT Model? O que é o BT Model? O BT Model é isso aí, ó. É esse tabuleiro que a gente usa no BT Game. Como eu falei para vocês, o BT Game a gente usa para ensinar a usar o BT Model, tá? Quando tem muita gente, etc. Mas como aqui é uma mentoria, eu estou abrindo para vocês já o que é o BT Model, sem precisar jogar. Então o BT Model é esse tabuleiro onde no centro tem aqui, ó, propósito, tá? Então tudo começa pelo centro. Tá vendo que tem dois tipos? O primeiro tipo do lado esquerdo é o BT Model que foi criado a primeira versão. E o segundo tipo é a segunda versão, tá? A segunda versão ela é mais, eu diria, específica, né? Você consegue modelar o negócio com mais critério, tá? Então, esse novo modelo aqui, você consegue modelar o negócio com mais critérios mais específicos, tá? No entanto, você pode usar também, para modelar um negócio, a versão número 1 aqui. Eu estou usando ela para você conseguir enxergar, né, basicamente, que existem 11 componentes. Esquece por este momento a faixa roxa e a faixa vermelha, tá? Olha só, por enquanto, no propósito que é o centro e nos coloridinhos aqui, azul, laranja, verde e amarelo. Tá bom? Então imagina que é uma semente e essa semente tem um propósito. Esse propósito está no centro. E o que é esse propósito? É o propósito da empresa, ou o propósito da área, ou o propósito do colaborador. Tá? É isso que a gente tem que identificar primeiro. Depois você não tem aqui, ó, problema e oportunidade, proposta de valor, ecossistema, processos, ativos, clientes, jornada, canais, custos e externalidades negativas e receitas e impactos positivos. Se você somar, com o propósito, são 11 componentes. Tá? Então aqui, ó, propósito,
Imagina assim, qual é o propósito da minha organização? Qual o problema que minha organização resolve? Qual a proposta de valor que ela entrega? Qual ecossistema ela está inserida? Quais processos principais da minha organização? Quais são os ativos da minha organização? Quem são os clientes? Qual é a jornada do meu cliente? Quais os canais que eu uso? Quais os custos e as externalidades negativas que a minha organização tem? E quais são as receitas e impactos positivos que minha organização tem? Tá entendendo? Então a gente não rodou 11 perguntas aqui baseado no negócio. Essas 11 perguntas precisam ser respondidas. E quando for respondida, a gente entende que modelou o negócio, a gente entendeu o modelo de negócio da empresa, porque a gente pode fazer isso de forma conjunta, com todo mundo. Então, a partir do momento que a gente roda o BT Model nesses 11 componentes, a gente consegue ter o que a gente chama de modelo de negócio da empresa como ela está hoje. Tá? E aí você fala assim, tá, mas aqui no SID, você está falando da empresa. A gente está aqui, ó, na inovação estratégica. Aqui no SID tem a estratégica, o incremental e o funcional. E como funciona o incremental aqui? É simples. Qual é o propósito do RH? Qual o problema que o RH resolve? Qual é a proposta de valor do RH? Qual é o ecossistema que o RH está inserido? Quais são os processos principais do RH? Está entendendo? Quais são os clientes internos do RH? Qual é a jornada do cliente interno do RH? Quais são os canais que o RH... Está entendendo ou não? Então a gente pode pôr a área aqui. Então a gente pode pôr a empresa, modelar a empresa. A gente pode pôr a área e modelar a área. E a gente pode pôr quem aqui? A Andressa, por exemplo. Ou Evaldo, ou Wagner. Qual é o propósito do Wagner? Qual o problema que ele resolve hoje aqui na empresa? Qual a proposta de valor que ele entrega? Qual ecossistema ele está inserido? Quais são os processos que o Wagner trabalha nessa função? Quais são os ativos que ele trabalha? Quais são os clientes internos do Wagner nessa função? Qual é a jornada do cliente interno do Wagner? Quais são os canais que o Wagner usa? Tá entendendo? Se a gente for olhar para a função, eu posso olhar até para o meu currículo. Qual é o meu propósito? Qual o problema que eu resolvo hoje? Qual a proposta de valor que eu entrego hoje? Se eu for pensar no meu currículo. Em qual ecossistema estou inserido? Deu para entender, Andressa? Qual é o objetivo do BT Model? Tá. Então, lembra o seguinte. Tá vendo que o roxinho é insights de inovação aqui em volta? Roxinho é insights de inovação. E o vermelhinho é ações de transformação. Por que, que o roxinho vem depois? É como uma semente, ele vai crescendo. Porque não tem como gerar inovação se eu não conhecer o modelo de negócio. Concorda comigo? Eu só vou para o roxinho depois que eu preencher aqui o modelo de negócio. Então, por exemplo, imagina se eu estou falando da empresa onde você trabalha. Eu consigo entender o modelo de negócio da empresa. A gente vai inovar e vai avaliar o impacto dessa inovação no problema, o impacto dessa inovação na proposta de valor, o impacto da inovação no ecossistema, o impacto da inovação nos processos. Tá certo? E depois que a gente, então, identificar quais são as inovações, depois que a gente modelou e entendeu o negócio, identificar os insights de inovação e as inovações que a gente vai trabalhar, a gente vai criar plano de ação. Por isso que o vermelhinho são as ações. Quem vai fazer o quê? Aonde? Como? Quando? 5W2H. Beleza? Deu para entender como é que funciona a dinâmica? Então você pode, por exemplo, imprimir. Você fala, mas daria para eu usar isso amanhã? Dá. Se você entrar lá e mandar imprimir o BT Model, você pode pegar os post-its e rodar no seu departamento. Qual é o propósito do nosso departamento? Qual é o problema que ele resolve? Qual a proposta de valor que ele entrega? Qual ecossistema ele está inserido? E já começar a usar. Você pode fazer para você também. Andressa, qual é o meu propósito? Você pode começar a modelar você como um negócio. E depois pensar nas inovações e depois nas ações de transformação. Tá bom? Mas assim, eu posso usar post-its para colocar e para modelar. E depois eu faço o que com os post-its?
Depois você vai... Eu já tenho um vídeo lá, vou deixar um vídeo na sala de aula que eu vou mostrar que a gente vai usar uma ferramenta chamada GoEscape, que é todas essas informações. Deixa eu ver se eu entendi. Poderia dar exemplos de ecossistemas inseridos? Já vou passar ali para você esse material que explica o que é ó, cada coisa, tá? Ó, propósito, problema e oportunidade, ó, proposta de valor, beleza? Tá tudo aqui, tá? Então, como eu falei, depois você vai pegar e vai estudar isso aqui, que a gente vai fazer um Kahoot na aula que vem, tá? Agora a gente vai fazer Kahoot para tudo. Beleza, então tá aqui, o material vai estar lá, então tá tudo ali, tá? Mas o que eu quero passar agora é o seguinte: imagina que você imprime e usa post-it para modelar ou a sua empresa, ou a sua área, ou você mesmo. Você vai colando os post-its ali, pá, pá, pá. Lembrando que todos os conceitos estão aqui, então você vai ler o conceito e depois você vai usar o post-it e beleza. Vamos supor que você terminou. O que você faz com os post-its? Joga fora? Não, você pega os post-its e transforma eles, traz a informação para cá. Tá vendo essa plataforma chamada GoEscape? Você vai fazer, eu falei isso lá no primeiro encontro, você vai fazer uma conta no GoEscape e vai assistir o vídeo que eu mostro como você monta esse tabuleiro. Tá vendo que é o tabuleiro? O BT Model, como você monta ele aqui. Tá? Você que vai montar e vai colorir o BT Model aqui dentro. Tá? Lá tá tem um vídeo, vai estar explicando como você faz isso. E aqui você coloca todas as informações, ó, do propósito, do problema, ó, do lado direito aqui, tá vendo? E é legal porque ó, ele vai aumentando, aí você pode criar, vamos supor que aí você tem uma inovação, você pensou numa ideia, você teve uma ideia que vai impactar numa oportunidade para você. Você coloca essa ideia aqui, ó. Você escreve aqui, ó. Ideia tal. Certo? E escreve aqui a ideia que você quer, pá. Aí você vem criar uma ação. Então você tem que criar uma ou mais ações. Se você for criar uma, ele vai ficar vermelhinho toda. Que se você for criar mais, você vai criando ações aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Então, aí depois você vem e pinta de vermelhinho, porque é o vermelhinho da ação aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tá tudo explicadinho lá no vídeo, tá? Como é que você faz isso aí e tal. Então você pode, vamos supor que essa ideia gerou 3 ações, ó. Então uma ação sei lá, ação, vou colocar aqui, a ação, aí outra é ação 2. E a outra é ação 3, por exemplo. Então é uma gestão de projeto que você tem aqui, beleza? Ó, então se você vem aqui, ó, ação 1, olha só, você dá uma importância maior para ela. Eu quero que essa ação 1 tenha importância de, olha só como ele vai mudando ali, ó. Ela é mais importante, então ele vai ter um peso maior aqui. E quando ela for sendo executada, você vem aqui e fala o progresso dela já está em 20%. Olha só como é que vai te informando ali através da sombra. Ó. Tá vendo? Então você coloca o peso dessa ação e aí beleza. É muito louco esse GoEscape. Ó. Só que é uma plataforma que não é nossa, então a gente está construindo a nossa, mas esse GoEscape é muito bacana. Ó. É para gerenciar projetos. Tá vendo? Então hoje a gente tem uma parceria com essa galera aqui e a gente consegue construir o BT Model aqui dentro, tá? Então olha só, você sai de um ambiente físico com post-it, vai para um ambiente digital, onde você vai ter o controle das ações. Você pode pôr responsável aqui, você pode pôr comentário, pode anexar um arquivo que você quiser da ideia, você pode compartilhar isso aqui com o seu amigo que quiser ver o seu projeto. Ele pode dar opinião também. Só que essa conta, lembra, essa conta é gratuita. Então você tem 30 objetivos, tá?
Quando você faz o BT Model, vai estar mostrando aqui quais são os objetivos. O que é um objetivo? Quando eu crio uma caixinha aqui, ó, ele já conta um objetivo, tá? Então são no máximo 30. Então você tem que ter a noção de trabalhar aí com no máximo 30 para ser gratuito. Senão você vai ter que pagar aí $8, eu acho, por mês, para ter acesso a vários objetivos aí sem limite, tá? Mas com a conta gratuita já dá para brincar bastante. Aí você põe ação 1, ação 2, ó, ação 3. Aí você quer aumentar aqui, por exemplo, você quer dar uma ênfase maior para o problema. Você aumenta o problema. Dá uma ênfase maior para esse componente da jornada do cliente, olha só. Tá vendo? Então, esse efeito visual que a gente preza muito, porque a gente sabe que o ser humano ele aprende pelo visual também. Tá? Então, a gente quer trazer, hoje o nosso método validado lá pela ISO, que é o SID, ele está no tabuleiro, ele está no físico, mas ele está aqui também, porque senão a ISO não conseguiria validar a metodologia. Beleza? Então, era isso. Se tem alguma dúvida, só olhando dá para identificar as prioridades. Exatamente. Você olha e vê quais são as prioridades. Tá certo? Você vê aqui, aí você pode colocar vencimento. Ó. Eu quero que essa ação seja para dia 25/10. Beleza. Tá vendo? E você vai criando. Você clica 2 vezes na jornada. Ó. Clica 2 vezes aqui no problema e oportunidade. Aparece a roda do problema e oportunidade aqui para você. Aí você quer voltar, você clica aqui em cima. Aí ele volta. Ah, eu quero saber dos processos. Clica 2 vezes. Tá vendo? Aí você diminui aqui, aumenta aqui. Você vai brincando aqui com ele. E o bacana é que ele é colaborativo, tá? Então, assim, as pessoas podem colaborar, você pode colaborar com as pessoas onde elas estiverem, tá? Então, qual que é a tarefa? Eu vou deixar a tarefa para vocês, então. Tá bom? Então, Andressa e todos os outros que estão assistindo a gravação. A tarefa é o seguinte, o material está lá no Google K, né, no Google Class. Quero que vocês estudem aí os componentes. Essa fase ela é fundamental para a gente na prática, né? Lembra que a gente não está mais falando de modelo mental, nem de transformação, isso aí vocês já entenderam. Agora é a prática. A prática é o seguinte, se vocês realmente quiserem fazer a diferença, vocês vão ter que entender o que é modelar o negócio e entender uma linguagem de negócio que é o modelo de negócio. E esse modelo de negócio tem 11 componentes, que são esses aqui. Ó. E esse material está lá explicando exatamente qual é cada um desses componentes. Aí depois vocês vão fazer o de vocês. Pode fazer direto, não precisa nem imprimir esse aqui. Pode fazer direto aqui no GoEscape. E colocar o de vocês. Pode colocar o de vocês, colaborador mesmo, indivíduo. Né? Wagner, qual é o propósito do Wagner? Qual é o problema que eu resolvo? Proposta de valor, ecossistema. Criem o de vocês. E depois, se vocês tiverem ideia do que vocês querem fazer para melhorar, né? Ou seja, o seu perfil, vamos dizer assim, o seu currículo, o seu perfil, você vai colocando a ideia aqui e vai gerenciando esse seu modelo de negócio próprio, que a gente chama de EUSA. Lembrando que dá para fazer no departamento e também na empresa. Tá? Beleza? Então era isso aí, hein? Eu acho que a gente passou 8 minutos, né? Do máximo que a gente teria aí, de 1h30. Mas era isso que eu queria passar para vocês, tá? Andressa, tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Gostou aí da... Agora mãos à obra, tá? Acessa o material, vocês acessem o material, estudem lá os componentes. No próximo encontro, quarta-feira, a gente faz aí um Kahoot baseado nesses componentes, tá bom? Tranquilo? Então, beleza, Andressa. Valeu, obrigado aí pela paciência.
E a partir de agora, muita coisa prática virá, né? Então, estuda bem essa parte aí, porque agora é uma hora bacana. Valeu? Boa noite aí para você e para vocês também. Um abraço e até quarta-feira que vem. Valeu, até mais. Qualquer coisa, estou no WhatsApp. Só dá um alô aí. Valeu? Abração, até mais. Tchau, tchau, boa noite. Valeu.